Você está precisando saber o custo efetivo de uma operação de consórcio? Então esta é a ferramenta ideal. Esta planilha de cálculo mostra um panorama projetado do custo efetivo de uma operação de consórcio dentro de diversos cenários possíveis de serem desenhados. Ela considera duas formas de operação. Esta daqui, plano normal de consórcio, e o plano com lance mínimo embutido. Nesta primeira, plano normal de consórcio, você decide se vai dar um lance ou não, e caso opte pelo lance, o quanto está disposto a adiantar. No plano com lance mínimo embutido, um percentual de lance é fixado desde o começo. No caso, colocamos 25% aqui, mas ele aceita qualquer percentual, ok? Ele só não pode ficar com 0 ou vazio. Por quê? Porque pressupõe essa opção que obrigatoriamente exista um percentual de lance mínimo. Então, vamos voltar com 25%. Bom, esse percentual aqui é abatido do valor da carta de crédito desde o princípio, reduzindo em contrapartida o valor das prestações desde a primeira. Vamos iniciar uma simulação com base no plano normal e depois alternaremos para o plano com lance embutido. À medida que for preenchendo os campos, vou explicando cada um deles. Bom, e vou preencher com base numa operação que eu já conheço. Então, primeira coisa, mudar o plano para o normal. E o primeiro campo, valor do crédito. Bom, o valor do crédito é a mesma coisa, neste caso, do valor da carta de crédito. É o valor de referência da operação. Então vamos usar como exemplo uma operação de consórcio de imóveis. Valor aqui, 300 mil. Quantidade de parcelas, 150. Aqui neste campo, há uma limitação de até 300 parcelas, ou seja, 300 meses. Ok? Taxa de administração é aquilo que a administradora cobra. No caso, 20%. Taxa de administração antecipada é uma parte dessa taxa de administração que é paga na frente. Neste caso, 1%. Sendo assim, vejam que na composição do valor das prestações, das parcelas, entra este valor, mais o valor referente aos 20%, mais o valor referente à taxa de fundo de reserva. Mas só que, como 20% dele, 1% está sendo pago na frente, então somente 19% da taxa de administração é que vai compor o custo das parcelas mensais, no caso aí 150 meses. Bom, número de parcelas da taxa de administração antecipada é apenas em quantas vezes a taxa de administração antecipada será paga. No nosso caso, 3 vezes. E taxa do fundo de reserva, 3%. Bom, para que serve o fundo de reserva? Para suprir o caixa, para que ele possa suportar inadimplências e tal. O saldo do fundo de reserva é devolvido ao consorciado no encerramento do plano. Mas como isso não é uma certeza, não dá para saber se realmente vai ter saldo ao final do plano, então nós estamos neste estudo aqui considerando a taxa do fundo de reserva como fazendo parte do custo, tá? E este último campo deste quadro somente será utilizado quando estivermos vendo lance embutido, que é o outro plano. Agora, vamos ao segundo quadro, que trata dos custos indiretos. Você pode querer considerar alguns desembolsos, como o valor pago para a obtenção da escritura, do registro do imóvel, o que pagou para avaliar o bem, eventualmente até o pagamento de algum ágio. Bom, entre outras várias despesas que podem ter acontecido ou que você prevê. E queira que todos esses custos aí, essas despesas, façam parte do custo da sua operação, para efeito da sua análise. Para isso, criamos esse quadro.
Bem, mas vamos deixá-lo quietinho aqui por enquanto e usá-lo depois, quando estivermos numa etapa mais avançada. E antes de irmos ao terceiro quadro, aqui em cima, vamos ver essa parte aqui de baixo, que é onde os cálculos básicos são feitos. Então, temos aqui o valor base da operação, R$300.000, e aqui que ele está calculando a taxa de administração antecipada, 1%. Então, 1% sobre 300 mil, R$3.000. Aí repetimos aqui o valor base. Taxa de administração restante, quanto restou? 19% sobre 300 mil, R$57.000. Taxa do fundo de reserva, 3% sobre 300 mil, R$9.000. A soma, R$366.000, equivale ao valor do parcelamento, neste plano escolhido. Aí embaixo temos a repetição também do valor base da operação, lance pré-contratado se houvesse, do lance mínimo embutido. E aí, valor do crédito, 300 mil. Taxa de administração mais fundo de reserva, R$69.000. Custo total da operação, R$369.000. Então, temos que vai custar R$69.000 a mais para o consorciado, né, de cara, entrando no consórcio. E 366 mil é o que vai ser usado como base para o parcelamento, ou seja, 366 mil é que será dividido pelo número de parcelas definido lá em cima no quadro, no caso aí 150 parcelas. Subindo aqui um pouquinho, já podemos ver parte do resultado da análise. Estamos usando neste aplicativo o mesmo método de análise de um investimento, ou seja, trazendo todos os valores do fluxo de entradas e saídas ao momento zero, mediante desconto por uma taxa escolhida, que no caso de investimento é chamada de TMA, taxa mínima de atratividade. Aqui nós mudamos o nome porque não se trata de investimento, mas sim de uma forma de pagamento para alcançar um objetivo, que é a aquisição de um bem. Então nós chamamos aqui de TVP, taxa para valor presente. Bom, é assim. Nessa análise entre entradas e saídas, nós estamos considerando como entrada o valor do crédito, que é o valor do bem. E como saídas, as parcelas, o valor das parcelas e os custos indiretos considerados, quando inseridos aqui, né? Como não há ainda nenhuma TVP informada para ajustar os valores ao momento zero, o que vemos aqui é o somatório puro dos custos, R$69.000. E aqui embaixo, o custo efetivo da operação, 0,2872% ao mês ou 3,3928% ao ano. Bom, para o cálculo do custo efetivo da operação, foi utilizada a função TIR do Excel, que calcula a taxa interna de retorno. O valor presente da carta de crédito é o mesmo do que foi lançado originalmente. Assim como o valor da parcela, R$ 2.440, é o mesmo independente do momento. Então, momento 1, 2.440. Momento 150, 2.440. Por quê? Porque esses valores não estão ainda sofrendo influência, seja do reajuste, né, anual, reajuste do valor do bem e das parcelas, seja por não existir ainda uma taxa que traga esses valores ao valor presente. Vamos observar os gráficos na situação atual. Este aqui traz o peso dos custos em relação ao crédito, sendo que o somatório de ambos, 369 mil, representa o quanto será desembolsado pelo consorciado. Já este gráfico mostra o peso dos custos. Então, vejam que taxa de administração representa 87% do custo total e o fundo de reserva, neste caso, 13%. Se colocarmos aqui um custo de R$10.000, apenas para ter uma visão, olha, ele já estaria
influenciando aqui o gráfico. Vou voltar para a condição anterior. Bom, e destacando que os valores lançados aqui já estão no momento zero. Esse daqui de baixo, por sua vez, mostra a evolução do valor do crédito e do saldo devedor. Então, está aqui o crédito. Por que ele está linear aqui? Porque ele não está sofrendo ainda efeito do índice anual de reajuste e também da taxa que o traga a valor presente, assim como o saldo devedor. Para o reajuste, vamos considerar um índice anual de 5%. Este campo, momento do primeiro reajuste, serve para você indicar quando o reajuste, o primeiro reajuste, realmente vai acontecer. Então, se você colocar aqui 4, significa que no momento 4 acontecerá o primeiro reajuste. E 12 meses depois acontecerá o próximo e assim sucessivamente. Se deixar com o valor 0 ou vazio, será entendido que o reajuste acontecerá no 12º momento. Perceba que o reajuste teve impacto no saldo devedor e no valor do crédito no decorrer do tempo, mas que ele foi pouco significativo no VPL e no custo efetivo da operação. Aqui, 68 mil, vamos zerar aqui e comparar. 69 mil com 5%, quase a mesma coisa. E aqui com 5%, 0,29, sem o 5%, 0,2872, quase nenhuma influência. Isto por quê? O reajuste recai sobre as duas pontas, ou seja, sobre o crédito e sobre os pagamentos. A pequena diferença que a gente observou agora resulta então da diferença do peso do reajuste, que tem impacto apenas no valor das parcelas futuras, que é baixo, e no valor do bem, que é alto. Então, vejam aqui o efeito. Ó. O valor do bem, ano a ano, foi sofrendo reajuste aí de 5%, um sobre o outro. A mesma coisa aconteceu com as parcelas, né, e com os pagamentos. Por que eu falo pagamento? Porque pode ser que tenha lance, né? E lance não é parcela, é um valor único pago em algum momento aí, tá certo? Que reduz o valor das parcelas futuras, porque reduz o saldo devedor. Mas olha, nessa situação, observem que houve um crescimento do valor do bem, tá certo? Mas também houve um crescimento no valor das parcelas que estavam sendo amortizadas, tá certo? E isso faz com que, então, o efeito do reajuste quase que não seja perceptível. Daí a pequena diferença verificada. E para indicar o momento da contemplação do bem, utilize esse campo aqui. Ó. Vamos por mês 10. Mês 10 já traz o saldo devedor, indicando que então no mês 10 o saldo devedor é de R$ 341.600. Se eu colocasse aqui mês 12, lá, traria outro saldo devedor, então ele sempre considera que estão sendo pagas as parcelas, né? E desta forma como está, com este campo vazio ou com valor zero, fica entendido que a contemplação aconteceu através de sorteio. Entretanto, se tiver um valor aqui, olha, um percentual, né, já fica entendido que a contemplação aconteceu por lance. O cálculo do VPL, valor presente líquido, ó, você vê que tem explicação lá. Valor presente líquido representa a diferença entre o crédito e os pagamentos realizados trazidos a valor presente pela TVP, equivalente a TMA. Caso o valor seja positivo, significa que o efeito da TVP no tempo distorceu o resultado, transformando o custo em ganho financeiro efetivo. Isso pode acontecer, vamos ver na prática, né, daqui a pouquinho. O importante é perceber o seguinte, olha, se este campo TVP estiver vazio, então o cálculo do VPL do fluxo de caixa descontado, utilizará esta taxa, a equivalência mensal do índice de reajuste anual. Se considerarmos
uma TVP de 1%, por exemplo, já percebemos forte alteração no valor do VPL e na taxa, que é calculada pela TIR. Essa taxa, lembrando, mede a diferença da entrada e saídas no valor presente. Perceba, que ocorreu uma distorção, conforme eu comentado há pouco aí. Uma reversão do resultado. Isso decorre da diferença de peso da taxa do VPL, esse daqui, que aqui chamamos de TVP, em relação ao índice de reajuste. Enquanto um é de 12,68% ao ano, o outro é de 5% ao ano. Então, quando os pagamentos de maior prazo são trazidos a valor presente, por essa taxa maior, de 1% ao mês, 12,68% ao ano, que é o TVP, ocorre uma descapitalização forte dos seus valores no tempo, fazendo com que o valor presente dos pagamentos fique menor que o da entrada, que é o valor do bem. Bem, vamos deixar a TVP igual à taxa equivalente mensal, do reajuste anual. Olha lá. Por quê? Bom, porque acho que assim traz um resultado mais equilibrado, tal. Mas é uma escolha. E vamos ver agora seguro de vida. Bom, estando assim não está influenciando nada. Se colocar aqui um percentual, ele vai estar entrando no custo. E tem duas opções. Ele pode ser considerado somente após a contemplação do bem ou desde o início. Acredito que o normal seja após a contemplação, então vou deixar ali ticado. Bom, e tem também outros custos indiretos que podem ser considerados. Aqui você escreve o que você quiser, tá? Aqui é livre, Eu deixei esses daqui como sugestão apenas. Então, digamos que 10 mil reais de custo com escritura e 5 mil reais de avaliação do bem que você usou tal, e pagou um ágio para alguém de 2 mil reais. Bom, olha, fez isso, ele já está influenciando o resultado, influenciando os custos, e no momento zero. Bem, o que esta ferramenta oferece com grande diferencial é a sua versatilidade para montar o cenário que você quiser. Além, é claro, da complexidade dos cálculos. Uma das principais percepções é a de que o prazo tem um peso muito forte no resultado, em virtude da diluição dos custos no tempo. Se alterarmos para 24 meses, vejam que o custo efetivo relativo toma uma proporção muito maior. Agora vamos para a aba Cálculo. Aqui vocês poderão observar o fluxo financeiro puro da operação. Aqui, o fluxo financeiro, mas com o efeito do reajuste anual. Aqui, na coluna R, o fluxo de caixa descontado, que é de onde se extrai a TIR e o valor presente líquido do fluxo de caixa, utilizados lá no painel também. E aqui, por fim, os custos da operação, com o reajuste anual. E aqui, esses mesmos custos trazidos a valor presente. Nesta aba, além de visualizar todo o fluxo financeiro da operação, você consegue ver as fórmulas utilizadas e ter uma compreensão maior sobre a sua estrutura e sobre a forma de extração da TIR e da VPL. Para isso, é preciso que a barra de fórmulas esteja habilitada. Vamos habilitá-la. Aqui, olha lá, barra de fórmulas. Ou seja, você pode fazer uma auditoria nas fórmulas e entender melhor todo o processo lógico aplicado. Então, você vem aqui e escolhe ela. Tem toda a fórmula lá em cima. Você pode entender como é que foi feita a fórmula da TIR. Aqui, utilizando o valor presente.
cuja soma determina o VPL utilizado no painel, como foi calculado toda as condições para se chegar ao valor da parcela, né? Os valores antecipados, como é que se chegou no saldo devedor mês a mês. Ou seja, você consegue entender todo o processo, todas as etapas, né? É isso. Bom, vamos desabilitar barra de fórmulas e também vou aproveitar para desabilitar os títulos. Pronto. Clico do lado de fora e vamos voltar para o painel. Acreditamos que o que foi explicado seja o suficiente para que você consiga utilizar adequadamente esta ferramenta. Mas tendo alguma dúvida ou sugestão, tal, entre em contato conosco através do planilhaacessível.com.br. Obrigado e tudo de bom.